Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O mais importante é que o Grêmio soube aproveitar muito bem essa parada sem jogos no Campeonato Brasileiro. Estou lembrando aqui que logo depois da derrota para o Corinthians, postei um vídeo aqui no canal dizendo ou o Grêmio cria um fato novo ou vai ficar numa situação extremamente delicada. E o Grêmio criou o fato novo. Aliás, criou mais de um fato novo e é sobre isso que eu quero falar aqui. Qual foi o primeiro fato novo que o Filipão criou? Uma alteração tática na equipe do Grêmio. E essa alteração se personifica no Alisson, no posicionamento dado ao Alisson na vitória por 2-0 contra o Ceará. O Alisson jogou na função que todo mundo imaginava fosse ser ocupada pelo Campas. Não, foi o Alisson quem atuou por ali. O Alisson, de acordo com o Filipão, conseguiria dar velocidade não só ao meio de campo, as jogadas centralizadas, mas também aos dois lados do campo. No lado direito, numa combinação que ele fez o tempo todo, numa troca de posições, inclusive, que ele fez com o Jonathan Robert, e pelo lado esquerdo, sempre invertendo com o Ferreira. Foi uma questão pontual que o Filipão achava necessária que fosse feita para envolver a equipe do Ceará. Então esse fato novo foi essa mudança tática que acabou fazendo muito bem ao Grêmio. Outro fato novo, criado pelo Filipão ao longo dessa parada, aí um consenso de toda a comissão técnica do Grêmio, reforçar a preparação física. O Filipão falou que o Grêmio teve uma melhora de cerca de 30%, olha só, 30% na preparação física durante esse período aí. O Grêmio trabalhou demais porque observou que havia problemas nesse sentido. Aliás, problemas físicos já acontecidos ao longo de todo o ano de 2020 e que, pelo jeito, não foram completamente resolvidos em 2021. A comissão técnica ficou atenta a isso e fez um trabalho de reforço, tanto que acabou viralizando aí aquela foto do Diego Souza mais magrinho, né? Porque a coisa realmente foi muito pegada na preparação física ao longo dessa parada. Há um terceiro fato que foi criado nesse período, que foi a dispensa do jogador Maicon. É um pouco duro falar assim, em dispensa, vamos trocar por saída, mas era uma coisa que o Grêmio tinha que fazer, era uma decisão que o Grêmio tinha que tomar. E de novo aqui, não vou falar nada contra o Maicon, até porque seria uma heresia falar contra o jogador que tantas coisas obteve com a camisa do Grêmio. Mas a sensação é de que o Maicon representava quase que um peso dentro do vestiário e o Grêmio tinha que resolver essa situação. E decidiu, e uma decisão muito difícil de ser tomada, que foi romper o contrato com o volante Maicon. Então o Grêmio criou o fato novo, agiu, aproveitou muito bem o tempo e, por consequência, começou a obter resultados mais positivos. Tomara que seja a partir de agora uma sequência cada vez com resultados mais positivos para que a equipe vá para o lugar em que tem que estar, que é os primeiros lugares numa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Há muita coisa por ser feita ainda, é claro. O Felipão chegou a dizer que, nesse momento, a coisa maior para o Grêmio, porque uma das perguntas na entrevista coletiva foi: já dá para sonhar com coisa maior? É a invocação da vitória, né? O Felipão foi realista. Não, a coisa maior agora é ser 16º ou 15º colocado. E disse mais, daqui a 7, 8 rodadas estaremos, quem sabe, na 14ª ou na 13ª posição. Temos que nos solidificar como equipe, disse o Felipão, que lembrou que o Grêmio tinha 2 pontos em 8 jogos quando ele assumiu e agora já tem 17 pontos nos últimos 30. 19 pontos tem o Grêmio nesse momento. De acordo com o Paulo Pires, o aproveitamento do Grêmio, Paulo Pires é plantão da Band, 56,6% com o Felipão, isso é aproveitamento de 5º colocado. Enfim, as melhoras que tinham que ser feitas foram feitas, criaram-se os fatos novos e o primeiro resultado bom já apareceu e o Felipão destaca que os resultados seguirão sendo bons, as melhoras continuarão sendo observadas à medida que o clube, que os jogadores, que todo o contexto do Grêmio siga trabalhando sério em todos os sentidos. Uma outra repercussão aí a respeito ainda ligada a essa vitória que o Grêmio obteve por 2-0 contra o Ceará neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A questão Jonathan Robert foi a grande novidade
Não exatamente assim uma coisa completamente inesperada, porque os treinamentos da semana vinham indicando que o Jonathan Robert ele estava bem, ele estava agradando ao Felipão pela sua movimentação, e aí a gente pega tudo que aconteceu já antes, lembra? O Felipão foi ao Dourado do Sul ver o jogo da equipe de aspirantes do Grêmio contra o Corinthians recentemente, e naquele jogo o Jonathan Robert foi o melhor jogador do Grêmio. Desde então, passou a haver uma atenção total da comissão técnica em relação a esse garoto. Ele foi colocado em campo nesse jogo difícil contra o Ceará, deu conta do recado e agora parece claro, né? Ele é uma alternativa muito séria para o Felipão, muito concreta, à medida que não se sabe ainda exatamente quando é que o Douglas Costa vai retornar. Há uma recuperação do Douglas Costa que parece mais rápida do que o imaginado, mas não dá para dizer ainda quando é que ele pisa em campo. Então, enquanto não voltar aos gramados, Jonathan Robert vai se candidatando aí ao ser uma alternativa para o técnico Luiz Felipe Scolari. Jogador de muita velocidade, jogador de boa técnica, de inteligência para jogar, de fazer a jogada combinada, de propor o primeiro lance, já ficar como alternativa para receber a bola, para dar sequência ao lance, joga pelo lado, joga pelo meio, jogador múltiplo, Jonathan Robert. Há muito tempo a gente fala nele aqui, algumas pessoas vêm com desconfiança, até se surpreendem. Puxa, por que vocês falam tanto no Jonathan Robert? O que faltava para o Jonathan era realmente uma oportunidade, que curiosamente ele havia tido no tempo do Thiago Nunes ainda, mas com o Felipão ainda não, mas o Felipão começou a observá-lo, tanto que chegou a citá-lo na entrevista coletiva. Jonathan Robert é um garoto com enorme possibilidade de crescimento dentro da equipe do Grêmio. Outra consequência importante da vitória por 2-0 contra o Ceará foi a questão anímica, observada pelo vice-futebol Marcos Hermann na sua entrevista coletiva, ressaltando a importância da vitória no aspecto emocional. Pega demais no emocional, disse o Marcos Hermann, essa questão de não ganhar jogos, de ficar na zona de rebaixamento, pegava demais, incomodava todo mundo. O Grêmio estava numa zona de desconforto, disse o dirigente, e isso aí realmente trazia enormes prejuízos. Prejuízos que começam a ser revertidos com a vitória. Lembrou um dado muito interessante, o Marcos Hermann. No Campeonato Brasileiro, nos últimos 6 jogos, são 4 vitórias do Grêmio. Vitórias contra a Chapecoense, contra o Cuiabá, contra o Bahia e contra o Ceará. Ou seja, aquela derrota contra o Corinthians veio na hora errada, pesou demais, mas deixou de se observar naquele momento como era boa a campanha de recuperação da equipe, claro, muito longe ainda do ideal desejado pelos torcedores, mas na prática era uma campanha de recuperação que vinha sendo feita pelo Felipão, que sofreu aquele corte na derrota para o Corinthians. Entendo aqui que o Grêmio fez uma espécie de pacto com os seus jogadores, atendeu o pedido deles no sentido de que não fosse tão longa assim a concentração, ela começaria terça, começou na quinta, foi feita essa concessão e nesse aspecto os jogadores compreenderam que era importante também que eles dessem a resposta e acabarão dando com uma boa atuação na vitória contra o Ceará. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!